Bom, eu vou me apresentar. José Blota Júnior, filho de José Blota, de Dona Amélia Queiroz Blota. Nascido na cidade de Ribeirão Bonito, no interior do estado de São Paulo. Foram meus avós paternos, Luiz e Rosa Regina Blota, e avós maternos, José Luiz Lopes de Queiroz e Dona Maria da Fonte. Gostaria de dizer que fui brindado com uma infância encantada. Tive todas as oportunidades de alguém que foi o primeiro neto de avós carinhosíssimos e, consequentemente, primeiro sobrinho de inúmeros tios, tanto do lado de meu pai como do lado de minha mãe. Por isso, o Ribeirão Bonito, ainda hoje frequentado por mim, onde mantenho ainda a casa onde nasci, continua sendo o meu refúgio e o meu presépio. E lá eu estudei no seu grupo escolar, fiz aquela coisa costumeira de menino de interior, escoteiro, apóstolo na Semana Santa para ter direito a ter o pé lavado, primeira comunhão, enfim, tudo aquilo que acontece numa pequena cidade do interior, onde você priva de todo este ambiente tão digno dos livros de Monteiro Lobato. Já aos 12 anos, era preciso partir para o curso secundário. E como na pequena cidade não houvesse nenhum ginásio na época, foi necessário que eu me deslocasse para São Carlos, onde cursei o ginásio diocesano. Lá morei cerca de 6 anos, indo para Ribeirão Bonito exclusivamente nas férias e nos feriados, no lar de 2 tios. Ele também calabrês, da mesma origem de meu pai, e ela uma severa e radical napolitana, que me enfurecia muito pela sua disciplinação e a quem hoje eu sou inteiramente devedor por tudo que colocou no meu espírito, evitando que aquele garoto mimado de tantos tios, de tantas tias, de avô e de avó de Ribeirão Bonito, viesse a se transformar em alguém muito pouco digno de conviver em sociedade. Daí, portanto, ter feito o curso de ginásio em São Carlos e lá tive todos os rudimentos da oratória que haveria de me acompanhar pela vida toda, porque inúmeros professores extraordinários, mestres realmente, cultivavam letras, expressão, verbalização, vocabulário, oratória, enfim. E assim fui o orador da turma do Ginásio Diocesano de São Carlos em 1936. Daí o caminho natural era a Faculdade de Direito de São Paulo. E, portanto, em 1937, lá saí eu, naquele trenzinho resfolegante de Maria Fumaça, até São Carlos, para depois de São Carlos vir para São Paulo, onde fui recebido numa pensão, onde minha mãe, que sempre tão cuidadosa, sempre tão extremosa, permitiu que eu viesse, porque, afinal de contas, ela era da irmã de um grande prelado de São Paulo, de uma figura tanto de esportista como de sacerdote consagrado, que foi o Monsenhor Francisco Bastos, vigário da Consolação. E lá morei eu na pensão, ao lado do Monsenhor, que também morava lá. Tive a oportunidade de jogar tênis de mesa e basquete pela Congregação Mariana da Consolação, e, felizmente, pude receber todas as bênçãos, toda aquela orientação extraordinariamente religiosa do Monsenhor Francisco Bastos, que era um sacerdote invulgar, mas, felizmente, também, sempre que ele adormecia, era possível receber algumas lições de tango de um cunhado seu que residia na pensão e que me ensinou, portanto, os primeiros passos das músicas e os primeiros caminhos da vida boêmia. 3 anos eu permaneci em São Paulo, morando assim em pensão, depois dessa no Hotel Liberdade, que ficava na Rua João Adolfo, no Largo da Memória, onde ainda existia o famoso Largo do Piques, até que em 1939 meus pais vieram para São Paulo, quando o tabelião José Blota de Ribeirão Bonito, tendo se classificado num concurso, foi nomeado para escrivão criminal no Fórum de São Paulo. E aí a minha família é que se veio reunir a mim com os meus irmãos Luizir, Geraldo, Maria, Luiz Gonzaga e Cícero.
Foi, portanto, o meu reencontro com o lar, com esta vida do lar, depois de ter passado cerca de 8 anos, não afastado propriamente, mas de qualquer maneira, não com essa convivência diária que poderia ter sido tão importante na minha vida, mas possivelmente este afastamento se tornou ainda melhor. Eu tive um curso intermediário e um curso superior de vida, morando tanto em São Carlos quanto depois sozinho aqui em São Paulo. Em 1938, eu já buscava um emprego. E por quê? Eu sabia que a mesada enviada pelos meus pais traduzia um certo sacrifício da vida deles para me manterem aqui. E, naquele tempo, receber 250 mil réis por mês não era uma mesada pequena, não era pouco. Ela era escassa para as necessidades de um jovem de 18 anos, mas, de qualquer forma, bastante sacrifício para os meus pais. Aí a busca de uma colocação também traduzia aquele micróbio do jornalismo que fez com que, ainda aos 12 anos, já que meu pai tivera ao lado de um tio um jornal e que eu frequentava constantemente as redações dos jornais de Ribeirão Bonito naquele tempo, e coisa curiosa, chegou a ter 3 jornais ao mesmo tempo e hoje tem apenas um, porque era a terra dos barões do café, era a terra de plantadores de algodão, de máquinas de beneficiar, havia uma grande fartura na cidade que aos poucos foi se deteriorando na medida em que as ferrovias se extinguiram, foram substituídas pelas rodovias que têm o mau hábito de passar ao lado das cidades, poupando, portanto, as suas ruas do trânsito dos veículos e dos pesados caminhões. Mas o trem de ferro, que embarcava e desembarcava no coração de cada cidade, era sempre o traço de ligação de cidade para cidade até chegar à metrópole. E, consequentemente, muitos foram os que se afastaram pela falta dessa comodidade de um transporte tradicional, até superado, mas, de certa maneira, eloquentemente importante sociologicamente. Muito bem. E daí eu começo a procurar emprego e surge o jornal O Esporte. E lendo o primeiro jornal e sendo absolutamente fanatizado pelo esporte, eu fui a esse jornal e solicitei a oportunidade de uma colocação. E me foi informado pelo diretor Lido Piccinini, figura imortal e inesquecível da minha memória, com a sua rudeza, com a sua agressividade, com o seu palavreado franco, com o seu vocabulário incontido e pouco policiado, recebeu aquele jovem magro e fino à sua frente e perguntou se eu sabia alguma coisa de outro esporte que não futebol, porque de futebol ele já estava com todos os quadros completos. E eu lhe respondi que escreveria sobre qualquer esporte e me submeteria à sua apreciação. Daí ter sido escolhido como cronista de boxe e também para cozinhar, como se dizia no tempo, o noticiário do esporte carioca. Então eu escrevi uma coluna diária, o Rio de Janeiro em Foco, recebia os jornais do Rio, e era tão pequena esta transmigração, essa comunicação entre os grandes centros, que 2 coluninhas do jornal já reproduziam de forma sucinta, econômica, avarenta, aquilo que os jornais cariocas podiam apresentar de importante no seu movimento esportivo. E a coluna de boxe, gongos e tongos. O tongo aí é porque era o sinônimo de marmelada antigamente no boxe. E já a minha criatividade surgia no texto. É verdade que eu tive que lutar denodadamente para assinar com um pseudônimo, pelo menos aceitável, porque o Lido Piccinini insistia que eu devera assinar como Palito de Óculos. Isto porque, no alto do meu 1,80 m, com 51 quilos de peso, eu podia possivelmente retratar um palito com óculos em cima. Consegui superar a crise assinando Joe Palito, porque todos os cronistas tinham que ser Joe alguma coisa, ou Dick alguma coisa, ou Jack alguma coisa, e eu então fiquei como Joe Palito e assim nasceu o cronista esportivo. Aí acontecera, nas férias de 1937, em Ribeirão Bonito, que um colega dado a aventuras eletrônicas colocou um serviço de alto-falantes no jardim da cidade. E lá tinha os seus locutores locais, e vão me perdoar a distância, estarão
possivelmente longe de saber que eu tenho isso, vozes muito simpáticas, mas aquele característico sotaque de Ribeirão Bonito carregava um pouco nos meus ouvidos, já acostumado com o rádio de São Paulo. Então, não tendo nada a fazer, todas as noites eu fazia um programa de música nos alto-falantes. E eu me senti tão envaidecido pela repercussão sobre os meus conterrâneos, sobre pessoas da minha família. Não existem críticos mais ferozes, mais terríveis, mais invencíveis que exatamente os familiares, os amigos, a família e os conterrâneos, que todo o seu entusiasmo fez inocular no meu espírito a ideia de entrar para o rádio. E ouvindo todas as manhãs aqui a antiga Rádio Cosmos, pela qual eu tinha especial predileção, por alguma razão eu pressentia que seria lá que a minha carreira começaria. Blota, até esse momento, o seu dom da oratória eu acho que já era notado, mas a sua característica de voz era alguma coisa que chamava a atenção sobre ela? Alguém comentava? Foi muito bem perguntado, porque eu fui reprovado em 5 tentativas de ser locutor. Em 5 concursos para locutor, eu fui vencido. É verdade que uma vez, honrosamente, pela voz aveludada de Nélio Pinheiro, antes de ir para a Rádio Nacional, e de Emílio Carlos, que teve uma das mais bonitas vozes do nosso rádio, mas das outras vezes a coisa foi vexaminosa. É verdade que eu tentei uma vez na Tupi, mas aquilo eu não sabia nem o que era um teste para locutor, e com justiça fui reprovado em limine. Aliás, foi o concurso que fez justiça, um grande radialista, um grande locutor, apresentador futuro, que foi Homero Silva. E posso contar isso porque é histórico. Trabalhando no jornal O Esporte e tendo elementos de rádio esportivo, meus amigos, eu pedia sempre a oportunidade de participar, embora facultativamente, nos seus programas. E foi então um dia que, quando Ari Silva, que fazia o programa Bola ao Ar, na Rádio Bandeirantes, teve que entrar de férias, um jornalista daquela época, Raul Viloldo, conseguiu que eu o substituísse como cronista, não como um locutor. E durante alguns 15 dias eu ia diariamente lá e dava este noticiário pelo programa Bola ao Ar. E aí é que vem esta história da voz. O diretor, quando terminaram as férias do Ari, que eu achava que merecia uma chance para continuar, embora até de regra 3, o fato é que ele me chamou compassivamente, perguntou por que eu estava estudando, se estudava direito, qual era a minha primeira intenção. Falei que era a carreira diplomática, porque eu lera tanto na minha infância, juventude, principalmente o Eça de Queiroz, que era o meu ídolo, grande escritor e diplomata, e ele me disse, então persevere nesse sentido, uma vez que rádio você não dá. A sua voz não é radiofônica, ela não tem uma capacidade que eu possa garantir a você que você dê certo no rádio. Então eu conto sempre esta história, eu conto poucas vezes essa história, mas sempre acrescento o seguinte, dizem que o besouro, ele não pode voar. Aerodinamicamente, em termos científicos, aquelas asinhas curtas colocadas muito na frente, aquela protuberância pesada posterior, tudo aquilo faz que, pelas leis de física, ele não consiga voar. Mas como ele não conhece física, ele voa. Então foi o caso do locutor Blota Júnior. Eu sabia que eu não tinha voz, mas eu não sei se esta voz que eu tenho hoje não foi uma adaptação, direi até mesmo inconsciente, reflexa, porque eu, por ter sido orador da turma do meu ginásio, por na Faculdade de Direito ter sido também o orador do curso pré-jurídico, aquele curso que abria as portas da Faculdade de Direito e, portanto, escolhido entre bons oradores, ganharam um concurso de oratória no Colégio São Bento para ser o orador do centro acadêmico do Colégio São Bento. E, enfim, eu entendia que eu devia ter pelo menos uma voz de orador. E quem sabe eu tenha trazido aquela voz mais impostada que se usa na tribuna para o palco, para o microfone, superando um tipo de voz mais coloquial, mais tranquila, de comunicação mais fácil, que fez com que eu fosse recusado nesse concurso.
foi marcada por substituir Blota Júnior. Só não consegui substituí-lo na inteligência e na cultura. Estou fazendo por onde ainda, estou aprendendo a cada dia para ver se um dia eu chego perto do mestre Blota Júnior, a maior inteligência da televisão brasileira em todos os tempos. Eu dizia sempre, quem quiser ter um apresentador de sucesso, de segurança, traga Blota Júnior. Porque o Blota, ele servia para todas as coisas. Se fosse um político muito importante, ele seria o mestre de cerimônias perfeito. Se fosse um programa de improvisação, como era essa Noite Se Improvisa, ninguém fazia melhor que o Blota. Ele era impecável, as peças do Roquete. Fantástico apresentador. Sabemos que você, embora secretário de Comunicações do Estado de São Paulo, você é também um radialista e ficamos muito felizes quando você concordou. O prêmio Roquete Pinto sem o Blota Júnior não é o prêmio Roquete Pinto. Nós queremos dizer uma palavra em favor de um teatro que nos acolheu tantos anos e cujo palco recebeu os nossos artistas nos anos anteriores. Agora, ele não existe mais. O Teatro Record Consolação, vitimado por um incêndio, deve ter, se é que os teatros têm alguma alma e alguma lembrança, deve ter saudades dos tempos em que apresentou shows idênticos. E gostaríamos de exaltar o trabalho da nossa equipe de produção, porque para um show desta natureza seriam necessários os 2 teatros que nós tínhamos. Um deles para suportar a carga de toda a programação normal da emissora e o outro para poder arcar com a montagem do espetáculo. Mas esses infatigáveis profissionais da televisão Record conseguiram fazer tudo num teatro só. Hoje, excepcionalmente, programa livre. Blota Júnior Show. Oferecimento Varig, a maneira mais elegante de voar. Nós vamos começar hoje o nosso Blota Júnior Show trazendo uma figura querida, uma figura que fala, que canta, que traz muito da sua vivência e que, portanto, será o nosso primeiro convidado de uma série de convidados. De gente de esporte, de gente do teatro, do cinema, da literatura, da sociedade, da política e da administração. Para abrir esse desfile, nós escolhemos de propósito alguém que vive sempre de braços dados com o sucesso e que, com seu espírito pessoal de ser tão simpático, continuará felizmente por muito tempo digno dos aplausos que vão agora recebê-lo. É o meu querido amigo Raul Seixas. Boa noite. Sente-se, por favor, com a sua guitarra, para que nós tenhamos a oportunidade de conversar com o pioneiro do rock, a respeito de rock, que é um assunto sempre presente. Raul, eu disse que você é o pioneiro do rock. Você acha isso um exagero ou uma simples justiça a um pioneirismo que realmente existiu e aconteceu? Não, eu acho que o pioneiro do rock and roll mesmo no Brasil foi o Calbi Peixoto. Com a música que, se eu não me engano, falava bibapá, eu pulo, 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 pulo até estourar. Você lembra disso? Esse foi o primeiro rock and roll. Depois veio o Sérgio Murilo, né? Antes de mim. Mas você não acha que o Ouro de Tolo é que marcou a presença do rock and roll definitivamente? Quer dizer, para usar uma palavra daquelas tão desgastadas, mas a gente não pode escapar, pela primeira vez alguém assumiu fazer um rock and roll? Como é que foi? Ouro de Tolo tem o seguinte, eu gravei em 73, foi o primeiro disco que eu gravei, mas Ouro de Tolo tem uma coisa engraçada, que é uma mistura de um rock and roll com uma salada, com um pouquinho de Bob Dylan no meio, sabe, quando houve uma letra tão grande, a letra homérica, e eu tive que fazer a música rápida,
Você sabe que 10 anos na televisão é uma eternidade, né? Uma porção de jovens que estão nos ouvindo agora, nos vendo, estavam entrando no grupo escolar quando você fez o Ouro de Tolo. Então vai ter que relembrar. Devem ter hoje que idade, meu Deus do céu? Uns 11 anos, né? 11 anos de idade que estava nascendo naquela 73, né? 10 anos de idade. Por isso você pode relembrar para aqueles que não se recordam como é a coisa. Eu cheguei logo, Blota, e fiz logo sucesso com essa música. E foi uma descrição quase da coisa. Você chegou de onde? Eu cheguei de Salvador. Nada de bagagens e cuias. Mas o que desceu de Baiana, né? Maria. Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego, sou dito cidadão respeitável e ganho 4.000 cruzeiros por mês. Eu devia agradecer ao senhor por ter tido sucesso na vida como artista. Eu devia estar feliz de ter conseguido comprar um Corcel 73. Tá bom. Olha, quase que eu quero gastar toda a entrevista para você cantar essa saborosíssima música, mas tem muito mais coisa para dizer. Agora você vê, você comprou um Corcel 73 com 4.000 cruzeiros. Realmente a inflação galopou de 73 a esta data. Tem mais, não dá mais para comprar nem o pneu do Corcel. Nem o pneu 73. Do Corcel. Muito bom. Seu assunto é rock and roll, que você cultiva, e você fez um show de 10 horas da noite a 4 horas da manhã para 10.000 pessoas? Foi, eu realmente fiz esse show, mas eu não fui até 10 horas não, porque rock and roll, cantar até 4 horas da manhã é barra pesada. Tinham outros conjuntos de rock, mas eu fiz 1h30 de show mais ou menos. Você sozinho se responsabilizou por hora e meia? E eu queria, um sonho que eu tinha, Blota, contar a história do rock and roll desde os primórdios, contar assim, as influências, de onde a origem, por exemplo, que eu sou um grande colecionador de rock. Erasmo Carlos é páreo duro comigo, e John Lennon, que eu conheci uma vez em Nova York, também tem uma coleção infinita assim, de rock, pesquisador. Então, eu mostrei nesse show assim, a origem do blues. Por exemplo, quando o blues, que naquele tempo era o blues dos negros americanos, se transformou pela primeira vez em rock and roll, e ninguém conhece essa pessoa, que chama-se maravilhosa, um preto chamado Arthur Big Boy Crudup. Big Boy, inclusive, foi o nome que levou aquele disc jockey, né? Pois é, ele tirou do Big Boy Crudup. E a música, em 1941, foi gravada o primeiro rock and roll. Era mais ou menos assim, uma coisa... Um amplificadorzinho desse tamanho de rádio, parecia mais um rádio que colocou dele. My baby long and tall, just like a cannonball. Now every time she loves me, Lord, you can hear me start to cry. Ooh, I believe I've changed my mind. She said, I'm so glad I'm living, baby, I cry. I'm so glad you're mine. Oh, what my baby does, so what she does to me. I climb the highest mountain every morning, deep in sea. I cry, ooh, I believe I changed my mind. She said, I'm so glad I'm living, baby. Isso é 41, né? 41, essa música influenciou um rapazinho desse tamanho que chamava-se Elvis Presley. Falar nisso, você citou dois nomes aí que eu sei que participam muito das suas emoções, John Lennon e Elvis Presley. Você sabe que John Lennon é daquelas figuras intelectualizadas, sofisticadas, que muita gente fala até mesmo não conhecendo e não apreciando. Mas sempre é comovente ver num muro de passagem na cidade, em vez de um nome de candidato a deputado ou senador, há uma mensagem de paz em torno do John Lennon. Agora, você não fica meio difícil proclamar-se fã do Elvis Presley? Não, eu acho que, olha, o Elvis Presley pertenceu a uma geração que eu pertenci também. Ele foi o que me influenciou, uma geração pós-guerra que eu chamo a geração sanduíche, que fica entre os valores de nossos pais e os valores dos surfistas doirados com cabelo de parafina de hoje em dia. E é uma situação dificílima. O John Lennon também pertenceu a essa geração minha, o qual ouviu Elvis, a geração sartriana, né, aquela geração materialista dialético, aquela coisa, sabe? Mas tudo fez parte de um estudo do momento, de um movimento comportamentista que foi o rock and roll. E o Elvis, aconteceu dele ser aquele cara escolhido, né? É, porque muita gente leva o Elvis Presley sempre a conta da cafonalha. Da cafonalha, mas não é. Foi uma coisa muito importante. Elvis foi assim o escolhido mesmo para representar esse papel. Talvez ele nem soubesse que foi tanto. Morreu sem saber, né? Mas voltamos ao rock?
Voltamos. Esse foi o avôzinho do rock. Do rock. Agora vamos chegar no pai. Que é no pai. Okay. Pelo menos na mãe, né? Alguém que tenha ajudado a criar. There is the one for the money, for the show. You get ready now, go cat, but don't you? Don't want to search you. But you can do anything, but I hope I'm on the face you. Essa música tem uma coisa engraçada. Porque ele diz, você pode fazer tudo o que você quiser, minha filha, mas não pise no meu sapato e camurça azul. You can do anything, but I hope I'm on the face you. Mancha meu cabelo, pise na sabe? Mas não, a cultura... Chuta minha canela. A canela, mas o valor da época, o sapato, ninguém... É como o cabelo, a garota ia tocar, o cara, para com isso. E isso de quem é e de quando? Isso é de Carl Perkins, e 1955, Elvis Presley. Quer dizer que já demos já era de um salto grande, né? Depois a seguir vem o quê? A seguir nós colocaríamos, eu sei lá, eu penso, tem o Eddie Cochran, tem, aí houve várias influências do rock. Você ainda falou nos Spiritual, como fonte também. Uma fonte também que eu vou retroceder. Isso. Barefoot Bella, uma música, agora só, beleza? Barefoot Bella é uma influência de música de country western, né? I wanna barefoot bella, barefoot bella. You got that country song for when I kick my shoes off and I kick my blues off with a barefoot bella. You just can't go wrong. I wanna barefoot bella, yes, a barefoot bella. You got that country song for when I kick my shoes off and I kick my blues off with a barefoot bella. You just can't go wrong, go right, man. Eu só lamento não ter trazido aquele violininho aqui, senão e mais alguns vão bater palma. Você já me deu 3 e eu sei que você, toda a mesa tem 4 peças. E o rock and roll também. 4 dias o carnaval. Isso. Então vamos ver como é que se completa agora a origem, que é aquilo que você considera a fusão que acabou refletindo no rock and roll autêntico. Blota terminaria concluindo com uma música do Lennon, assim, que ele escreveu, que foi, sabe, rock and roll pra mim terminou ali. Agora é rock. Na intimidade rock, né? Song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to but to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In that jingle jangle morning I'll come following you. E foi assim que nós, abrindo esse Blota Junior Show, reunimos em curtos minutos todo um trabalho maravilhoso de pesquisa, de rememoração e principalmente de muito carinho que o Raul Seixas dedicou para contar em 1h30 no seu show para 10.000 pessoas a história do rock and roll. E nós podemos pedir a ele que agora encerre essa sua participação mostrando algo que ele, na sua escolha, defina como digno de completar a sua entrevista. O diabo é o pai do rock. O diabo é o pai do rock? Então deve ser realmente... eu ia fazer aquele péssimo jornalista, então deve ser um rock infernal.
Nesta festa dos 19 anos da Televisão Record, não poderia faltar a hora e a vez de um dos maiores artistas de todos os tempos da televisão brasileira. Na companhia de Carlos Alberto de Nóbrega, o Bronco, Ronaldi Golias. Como é pra vocês, tá bom? Tudo bem, Golias? Mas, ô Blota, é impressionante como falam de você aí na rua, hein? É? Puxa, eu fico contente. É a força da televisão, Golias. Todo mundo falando de você. Ótimo, Golias. E eu defendendo como eu podia, né? Como é que vai? Eu só tô olhando. Olha a pinta do garoto. Eu só tô te olhando. Olha a elegância. Televisão a cores, eu sou mais minha roupa. Tá numa pinta. A Hebe tá ali que tá descontrolada, viu? Por quê? Enquanto ela não tocou em mim, eu falei, pega, Hebe. Pega em mim, Hebe. Toca, depois você fala para tuas vizinhas na freguesia do óculos, você tocou no Bronco, né? Não, a Hebe não mora lá. Aí ela segurou e tal, eu falei, isso, mata à vontade. Não, mas você hoje realmente você está tecnicolo. Rapaz, Tá um paletó. eu hoje estou bem de vida, mas eu já enfrentei um bagaço. Ah, eu tô vendo. Pelo amor de Nunca Deus. te vi assim. Bom, eu vivi de roupa no golpe de vista. Eu vivi muito de roupa emprestada. Isso é chato. Roupa de parente, então. Bom, eu mandei um tio pro túmulo pelado. O quê? Palavra de honra. Bronco, o que você fez? Mandei um tio pra cova pelado. Mas sem nada? Não, com um lenço no queixo aqui. Você teve coragem de fazer isso? Mas no duro, eu entrei no velório, eu olhei o tio ali, um tropical inglês, meu amigo, uma gravata italiana. Eu falei, olha tio, acho que o tio vai perdoar, mas vai vestir o sobrinho. Sim, porque eu estava com um terno tão apertado que cada vez que eu espirrava, a calça caía lá para baixo. Caía por quê? Como por quê? Botão, estourava. E eu segurando a calça toda hora, né? Para ressalvar a responsabilidade, né? Claro. Aí eu tô ali, eu fui o primeiro a entrar no salão de festas, Que né? salão de festa? Que é isso? Lá no velório. Cheguei com jeito e tal, falei, tio, eu tranquei a porta, botei o tropical inglês, mas foi em cima do corpo. Deixou seu tio pelado, que coisa feia. Já viu meu tio pelado? Tá Não é isso, mas você vai tá deixar... se entregando aí, o que é? Você vai deixar um homem nesse estado Não, sem de fato roupa? ele era, o meu tio sempre foi feio. De roupa já era feio, imagina pelado. Mas eu dei um jeito nele, ficou só aparecendo o rosto, que estava forrado de flores lá no velório, né? Então eu deixei só o rosto, o resto cobri de flores. Rosa, marmequer, bemequer, papoula, né? Cobri lírio, Ele ficou todo coberto de flores? Todinho. E deu algum problema? Só deu, né? Claro, né? Você sabe como é que é velório, o nego vai chegando ali, aquelas frases, né? Puxa, ainda ontem falei com ele, aquele negócio. Né? E uma mocinha encostou, puxa vida, não... E aí ela resolveu brincar de mar me quer e bem me quer. Começou mar me quer, bem me quer. Quando ela puxou o mar me quer e o pessoal viu o bem me quer, do jeito que eu ajeitei ali, pelo amor de Deus, velho. Teve nego correndo, a mulherada, algumas resistiram e ficaram, né? Mas você jamais tinha o direito de fazer uma coisa dessas. Isso é uma falta de consideração. Mas eu desde o tempo do berçário. Eu quando eu era nenezinho, estava lá no berçário, eu só usava fralda de farinha de trigo. Cheirava farinha de trigo. Bom, eu escapei de ser pastel 3 vezes. As enfermeiras ficaram com pena de mim, a minha mãe não tinha posses, e resolveram emprestar a fralda dos outros meninos para mim. Malditas enfermeiras. Mas como? Ele empresta a fralda e é maldita? Mas podia lavar pelo menos as fraldas, né? Você tinha que ver como vinham as fraldas. As fraldas... Vinha. E quando... Tá, pois eu vivia escorregando ali dentro, né? O meu apelido lá era broncopoluição, na enfermaria. Eu que inventei a poluição em São Paulo. Que enfermaria. Mas você sempre andou assim? Camisa, então, sempre usei camisa, um palmo além da minha mão. Tanto é que eu só fui conhecer meus dedos com 8 anos de idade. É o problema de irmão mais velho. Agora, na escola, isso, a males que vem para mim, na escola eu sempre tirei primeiro lugar. Bom aluno. Só nota 10. Não, eu colava nos punhos da camisa. Tanto é que as minhas camisas se formaram 2 anos antes de mim. Mas foi tudo nessa base. Agora, o meu irmão tinha o mesmo problema. Tanto é que até os 8 anos de idade, o meu pai pensava que ele era vesgo.
Porque ele... Não, aí nós descobrimos, o colarinho dele certo era 28, ele só usava colarinho 21, então ele vivia assim. Ele só falou com 9 ou 10 anos de idade, a primeira vez. E o que foi que ele falou? O que é que ele falou? Fala todos os palavrões que você conhece. Quando chegar no que ele falou, eu levanto a mão. Bom, então vamos mudar de assunto, que é melhor. Aquele que você falou quando tropeçou ali, agora há pouco. Vamos deixar esse de lado. A tua fazenda, como é que vai? Vai bem, fazendona vai indo lá firme. É grande a tua fazenda? Grande, tô criando pernilongo, mosquito, capim. Ah, beleza. E que tal a fazenda? Sabe que fazenda só dá dinheiro pra quem entende, né? E quem entende? Se for fazer uma coisa, faça bem feito. Você entende de fazenda? Tô entendendo. Por Você exemplo, eu tinha quando eu peguei a fazenda, só tinha uma porca lá, eu gosto de porco. Então eu falei pra outra. Que outra? Minha mulher. Eu falei, você chama sua mulher de porca? Não, isso porque nós estamos de bem, porque quando a gente briga, a gente fala o trivial, o que todo mundo usa por aí, né? Eu falei, meu bem, nós temos uma porca só aí, nós precisava de uns porquinhos. Ela falou, e como é que nós vamos fazer? Eu falei, não, isso, a porca que vai se encarregar disso. Claro. Mas nós só tinha a porca. Eu falei, e agora? Nós precisamos de um porco, de um reprodutor. E nós soubemos que o nosso vizinho tinha um porco, da outra fazenda. Então todo dia de manhã eu peguei um carrinho de pedreiro, eu pegava a porca, punha no carrinho de pedreiro e levava na outra fazenda. E de tarde a gente ia buscar. Todo dia. Levantava, já pegava a porca, punha no carrinho de pedreiro, levava na outra fazenda. À tarde a gente ia buscar. Levantava de manhã, pegava a porca, punha, e já, uns lacinhos de fita, né? Daquele negócio. Né? Depois de um mês eu abri a janela e falei para a mulher, como é? Já tem porquinho aí? Ela falou, não, mas a porca já está no carrinho esperando. E me diga uma coisa muito importante. Você colocou na sua fazenda uma casinha para o Mobral botar uma escola? Ah, sim. Eu quero que meus colonos, meus peão lá, seja tudo médico, advogado, engenheiro. Quando alguém vai, escuta, quem é aquele peão que está indo lá? Aquele é o doutor Raul, cirurgião plástico. Não é isso? E aquele que está tirando leite? Aquele é um excelente dentista. Não, muda de assunto. Eu digo as crianças. Não, criança eu pus, deu bolo. Como deu bolo? Primeiro dia de aula, as menininhas lá, uma falou, professora, me diga uma coisa, eu posso ser mamãe? A professora falou, que idade você tem? 9 anos. Não, não pode ser mamãe, não. Vira outra, professora, eu posso ser mamãe? Que idade você tem? 6 anos. Não, não posso ser mamãe, não. E assim, mulher. Aí uma menininha de 4 aninhos virou e falou, professora, eu posso ser mamãe? Que idade você tem? 4 aninhos. Não, não pode, não. Aí vira um garotinho de 4 anos e fala, eu não te falei que não tinha perigo? Depois uma coisa que fala em criança. Você é casado, eu sei. Sim. Você já teve filho? Graças a Deus, não. Como graças a Deus? Eu combinei com a minha mulher, filho você tem. Eu posso colaborar de uma maneira ou outra, né? Mas ela que tem. Porque eu tenho 4, você sabe, né? Você tem 4? Já minha vizinha, coitada, casada há 5, 6 anos, não teve ainda. Ela é pobre, né? Sabe, hoje em dia ter um filho custa muito dinheiro. Tudo que uma mulher podia fazer para ter neném, ela fez. Ela foi a médico, foi a macumba, foi a padre para rezar, fez estações de água, fez tudo o que você possa imaginar, até agora não conseguiu nada. Ela já tentou pelos meios competentes? Ela fez de tudo, não é? Não, mas eu dei fora na maternidade, viu? Quando nasceu minha filha, dei um fora lá. Porque veio a enfermeira com o neném, eu já fui pegando o neném. É homem, vai chamar Paulo Bronco Dinossauro. A enfermeira falou, o senhor quer largar do meu dedinho, faz favor? E agora com vocês, o rei da malandragem. Veja só a idade que ele tinha quando gravou esse programa. Imagine só que ele continua na ativa, gravando e fazendo shows pelo Brasil. Oso Moreira da Silva, com pouco mais de 40, tem 84 anos esse bandido. Posso contar uma Nascido coisa? no dia 1º de abril. Posso contar uma coisa? Você viu ele lá fora? Não. Eu telefonei para Bandeirantes quando eu estava no aeroporto esperando. E eu tive a honra e a glória de ser atendida por esse nosso patrimônio da música brasileira. Meu patrimônio. Assim não é possível, quer dizer, você atende o telefone e faz a mulher marcar ponto. Agora, essa é. Essa que é. Com 84 aninhos recém-completados no dia 1º de abril, que não é mentira, o nosso Moringueira já trabalhou de tudo, não é isso? O que você está fazendo agora de bonito? Microfone. Esse microfone fala? Fala, pode falar. Se não falar, bom, o microfone, eu estou fazendo agora um bom long play, tenho viajado por todo o Brasil,
fazendo show, sou solicitado e vou. Fiz um longo play muito bacana, inclusive fiz um pequenininho que eu posso mostrar para você, que é o Inadimplente. Inadimplente? É, o Inadimplente. Inadimplente é aquele que comprou a casa pelo PNH? Comprou, você comprou e não pagou. Vai cantar esse? Só um pedacinho para você aqui, sem música. Sem música. Comprei um apartamento pelo BNH, sou inadimplente, não posso pagar. Estou a perigo, tô no mato sem cachorro, sou forçado a pedir socorro. A minha morena lá em casa enfesada, eu a chamo pro diálogo, ela diz não quero nada. Então vamos ao teatro, ela diz não quero ir. E na hora de ir pra cama ela vem de calça ali. Morreu hoje de manhã, aos 79 anos, de insuficiência respiratória, o político, jornalista e apresentador de TV Blota Júnior. Ele estava internado há 3 semanas no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Blota Júnior começou a escrever muito cedo, aos 12 anos, no Correio do Oeste, em Ribeirão Bonito, São Paulo. Depois vieram muitos outros trabalhos em jornais, rádio e televisão. O sucesso veio com o rádio e logo depois na televisão. Blota Júnior fez de tudo. Foi produtor, redator, apresentador de festivais e animador de auditório. Entre os programas comandados por ele estão Alianças para o Sucesso, Festival da Velha Guarda e Blota Júnior Show. Em São Paulo, ele fez carreira política e se elegeu deputado estadual e federal. A partir de 66, Blota Júnior comandou o programa Esta Noite Se Improvisa, que foi um sucesso em todo o país. Anos mais tarde, ele lembrou com os Trapalhões a famosa pergunta. Mão direita. A palavra é salada. Pronto, pode começar a cantar. Salada triste. O velório de Blota Júnior vai ser na Assembleia Legislativa de São Paulo. Ele vai ser enterrado no cemitério do Araçá, às 5 horas da tarde. Prêmio Roquete Pinto de melhor produtor de televisão coube à equipe A do Canal 7, integrada por Antônio Augusto Amaral de Carvalho, Newton Travesso, Manuel Carlos, Raul Duarte e Edmundo Marguerito. Melhores programas do ano, maiores audiências. Família Trapo, Dia D, Guerra é Guerra, Hebe, Show do Dia 7, Alianças para o Sucesso. E então, como são 5 prêmios, os incríveis farão o obséquio de entregar os 5 prêmios e receber o seu das mãos do representante da equipe A e de Antônio Augusto Amaral de Carvalho, que é o titio Newton Travesso. Mamsells every time the shot of red dinner. Let's do it. Let's go a little long. Sangue do meu sangue. E esse galã viveu 2 papéis. Um velho simpático que se esconde da família em meio à pobreza. E um jovem abolicionista que despertou paixões, inclusive entre as telespectadoras. Como grande apaixonado, marcou sua presença o grande galã que é Francisco Cuoco. Minha gente, só 2 palavrinhas. Um prêmio é altamente estimulante. E eu estava precisando muito dele. Muito obrigado. Agora eu faço uma história toda em beijos. 1º ano de casados. Segundo ano de casados. 3º ano de casados. Vê se dorme. Olha, faleceu em São Paulo o radialista e apresentador de TV Blota Júnior. Lamentável, foi uma perda lamentável. Pode rodar aí, prometer. Aconteceu em São Paulo. Morreu na madrugada desta quarta-feira o jornalista e radialista Blota Júnior, aos 79 anos, que estava internado há 3 semanas no Hospital Sírio-Libanês.
Blota Júnior foi apresentador de vários programas de televisão, inclusive aqui no SBT, mas começou no rádio há 60 anos atrás. Foi também deputado estadual e secretário do governo Paulo Maluf. O velório aconteceu na Assembleia Legislativa e seu corpo foi sepultado no cemitério do Araçá. Daí, evidentemente que o Blota Júnior vai deixar saudade pra gente, porque era uma pessoa muito querida, um comunicador fantástico e uma pessoa de um coração maravilhoso. Quem trabalhou com ele sabe o que eu estou falando. Eu não tive esse privilégio, mas muita gente teve esse privilégio. Então, eu quero compartilhar com quem teve esse privilégio das dores da perda do Blota Júnior. Eu, aqui no meu papel de apresentador, eu faço questão de deixar claro que um país só diminui seus obstáculos com pessoas letradas. Isso me fez lembrar de um dos melhores apresentadores que o Brasil já conheceu. E ele era muito mais do que letrado. E eu conhecia, era meu amigo, ele era instruído, ele era culto, era uma verdadeira enciclopédia. Olha. Daí, ó. Ele sempre foi acima da média. Elegante, corretíssimo, simpático e de altíssimo nível cultural. E, inclusive, segundo meu amigo Raul Gil, ele falava 500 palavras e não repetia nenhuma. E nos meus tantos anos de carreira, quase 50 na TV, não existiu ninguém que chegasse perto dele. Apresentador dos grandes momentos da música na TV, um dos maiores nomes do rádio, formador de ídolos, empresário vitorioso, pioneiro do jornalismo esportivo, político atuante no período decisivo da história do Brasil. Eu estou falando do mestre Blota Júnior. Boa noite, senhoras e senhores. Mais um show do dia 7 vai para o ar. E pela primeira vez venho apresentá-lo sem que as cortinas estejam abertas, para que mais uma vez o nosso público conheça o que é que vai acontecer nessa noite. É verdade que todos os meses há um certo suspense. Suspense do público para saber o que é que vai acontecer. Mas muito maior suspense da nossa equipe de produtores para descobrir o que é que vai fazer. Ah, o show do dia 7, hein, Nilton? Que saudade. Bom, eu recebo para falar um pouquinho mais sobre ele, este pesquisador que dedicou uma vasta pesquisa e publicou um livro também para lá de elegante. Estou recebendo o escritor Fernando Morgado. Como vai, Fernando? Rony. Você está bom, querido? Muito prazer. Meu prazer, meu. Está na sua casa, senta e fica à vontade. Você conheceu ele, Fernando? Infelizmente, pessoalmente, não. Ah, figura. Figura. Elegante. E tudo aquilo que eu falei é pouco ainda, né? Gostava muito dele. Não, e eu fico muito feliz porque na sua abertura você fez a costura entre o Blota e a educação. Isso. Porque não só era uma qualidade dele, no sentido de ser educado, sim, mas também a questão da preocupação com a educação mesmo e o uso da comunicação para isso. Ele, inclusive, ajudou na fundação da TV Cultura como emissora pública. Foi. Ele participou ativamente disso. Na verdade, o Blota tinha, como acho que todos nós, apresentadores ou comunicadores, ou sei lá, quem trabalha com comunicação, tem o dever. A televisão é, na minha visão, hoje a grande escola do brasileiro. Se você não usar essa ferramenta de forma social, para a educação mesmo, está perdido. Sem dúvida. Agora, o seu livro retrata um dos momentos mais importantes e revolucionários da televisão. Claro, televisão brasileira, que foi protagonizado por ele, pelo Blota Júnior. O que mais chamou a sua atenção, Fernando? Já que são os bastidores ou o Blota em frente às câmeras? Olha, os dois são fascinantes. Os dois são fascinantes. Pelo lado, diante das câmeras, a versatilidade dele. O envolvimento dele com todo e qualquer tipo de show e de transmissão, seja esportiva, seja dos grandes espetáculos musicais que você também protagonizava, essa versatilidade e em tudo mantendo a elegância, isso era fascinante. Agora, por trás das câmeras, essa versatilidade também aparecia, porque ao mesmo tempo em que ele atuava na parte artística, ele também teve uma carreira política extremamente brilhante e muito atuante. Ele, depois de ter revirado a vida dele toda, eu posso dizer que ele foi um bom político. Foi um bom político. Foi um grande deputado, Foi um bom político e que inclusive lutou muito pela classe,
tanto dos radialistas quanto dos artistas. Ele foi o relator da lei do radialista. Foi. Hoje existe a profissão de radialista, ele tem muito a ver com isso. Pois é, eu tenho carteirinha profissional de radialista, graças ao Blota. Sem dúvida. Ele tinha, eu estava conversando outro dia com o Newton a respeito do Blota, ele tinha um poder de improvisação também. A gente estava falando, não chegava artista nenhum, e ele ia, como a gente chama, enchendo a linguiça, mas de uma forma que você ficava, sabe, ele prendia a sua atenção mesmo enchendo linguiça no ar. Qual foi o ponto de partida para você colocar, vamos dizer, no papel a trajetória desse homem admirável? Primeiro, a vontade da família. E a vontade dele próprio, porque eu não o conheci pessoalmente, mas ele deixou. Uma figura. Ele deixou para a família a vontade que ele tinha de ter a sua vida contada num livro. Ele adorava livros, queria um livro com ele. Tinha uma bela biblioteca. Sim, 5.000, 6.000 volumes. É uma loucura. O que ele me contou é que ele tinha 6.000 volumes. Então, e ele tinha essa vontade e talvez por falta de tempo, do tanto que ele se envolveu, ele não conseguiu realizar esse sonho em vida. E daí a família, eu sou amigo da família, amigo dos netos, amigo dos filhos do Blota, eles dividiram esse sonho comigo e daí nasceu esse trabalho de 3 anos de pesquisa. Foram 3 anos? 3 anos. Puxa vida. 3 anos. Bom, a gente sabe, né, que o Blota tem um nome monumental em relação à televisão brasileira. Como eu falei, vou só repetir, não só porque ele era muito culto, sim, mas ele tinha uma voz muito bonita, uma dicção perfeita, agradável, você gostava de ouvir o cara, né? Tanto em rádio quanto na televisão. Agora, qual foi sua relação com esse que você teve com ele? Foi só através da família? Uma relação tão próxima, claro que foi mediado pela família, mas como eu também já me dedico há muito tempo a estudar a história da televisão, do rádio, não tem como você contar a história do rádio e da televisão sem falar do Blota. E nessa caminhada de estudos e tudo mais, eu reparava, e depois de ter conversado com a família isso ficou mais evidente, que a figura do Blota não aparecia da forma como ele merecia. Ele, veja, dirigiu 3 rádios. A primeira rádio que ele dirigiu foi com 22 anos de idade. Dirigiu a Rádio Record, dirigiu a PAN. Eu participei desse programa. Sim. Show do dia 7. Show do dia 7. De 7/7 de 67. O aniversário do Bronco. Isso era muito lindo. O diretor está aqui, ó. Pois é, que inclusive o Newton me deu um dos depoimentos mais bonitos que eu tive para o livro, porque ele revelou a riqueza da própria construção. Olha lá o idiota técnica. Lá. Chegou aí, ó. O Newton revelou no depoimento dele a construção da técnica do Blota na televisão, porque o Blota já tinha uma super carreira no rádio, e daí como levar esse talento que ele já tinha no rádio para a televisão, respeitando a linguagem da televisão. Esse foi um desafio que o Blota enfrentou no começo e que o Newton Travesso participou ativamente. O cabelo do cara mesmo. Enfim, você tem alguma história curiosa para contar, não? Eu tenho. Tem várias. O livro traz histórias engraçadíssimas. Mas, para mim, a mais curiosa foi como ele conheceu a Sônia Ribeiro. Como foi? Bom, eu não sabia dessa história. Casal perfeito, né? É uma sintonia total. Foi no primeiro dia que ele botou o pé na Rádio Record. Foi em julho de 1943. Ele vinha da Rádio Cruzeiro do Sul. Enfim, a família Carvalho recebeu ele, foi levá-lo pelos corredores para conhecer os estúdios. Daí ele passou numa sala, tinha na época uma morena, na época era morena, nesse vídeo já não era mais, morena, muito bonita e com uma voz grave, né, que chamava a atenção, e o Blota ficou encantado com ela. E começou a tentar alguma coisa, e ela não gostou nada do Blota. Ela detestou o Blota. Achou que ele estava muito arrogante, nariz empinado. Imagina o Blota. Pois é. E o Blota reconhecia que na época realmente ele estava assim. Isso em depoimentos. Sim, claro. E, bom, ela não gostou muito dele e virou a cara para ele e falou: olha, você não me trate assim, senão eu acabo me casando com você.
e falou para ela, e quando você fizer 16 anos, ela tinha 13 na época, quando você fizer 16 anos eu vou casar com você. E quando ela fez 16 anos, casou. Ai, que bonitinha a história. Foi legal, Fernando. Olha, eu tenho um querido amigo que assiste esse programa quase que diariamente. Sim. Ele chama-se Fausto Silva. Ele é nosso amigo querido, amigo da minha casa e da dele. E ele tem um texto que eu acho bacana que diz: Blota Júnior conhecia um pouco de tudo, o que é fundamental para um grande apresentador. Eu não sei qual é a sua opinião sobre televisão atual, os nossos profissionais que estão em frente às câmeras. Eu não sei qual é a ideia que você tem. Se você tem alguma, conte para mim. Eu tenho muitas. Tenho muitas e revisitando a história do Blota, as ideias se multiplicaram. Porque, na minha opinião, talvez falte na televisão não é por estar aqui no seu programa, mas talvez você seja um dos últimos e dos únicos apresentadores que tenha a versatilidade e o trato de conciliar cultura com um produto popular, com um produto que alcance audiência relevante. Puxa, fico feliz em que você tenha dito isso, Fernando, porque não quero te interromper. Sim. Mas, como eu te falei que nós temos esse dever, eu acredito sinceramente que nós temos não deveres, mas comprometimentos. Quem trabalha com comunicação. Você tem que se comprometer com a cultura do seu país. E o outro, com o social. Unir essas duas coisas é o que eu sempre tentei fazer e você... Como num passe de mar. E o mais interessante, de que é possível ter essa preocupação com a cidadania, com a cultura, e ao mesmo tempo ter audiência relevante e ter receita comercial. É possível fazer um produto numa emissora comercial como é a Gazeta, manter os seus compromissos com os seus anunciantes, enfim, você é publicitário também. Sou. É possível conciliar tudo isso, basta que exista bom senso, esforço e desejo, acima de tudo. Talvez esse desejo de não querer ir pelo caminho mais fácil, talvez seja esse desejo que falte à televisão de hoje. Eu concordo com você. Acho que, como esse programa, outros que vão na contramão, e são raríssimos, sim, no futuro vão ser o mainstream. Por quê? As pessoas estão começando a ficar carentes de conteúdo, que não existe mais. O que existe é preocupação com a audiência pura e simples. Isso não paga o nosso salário. Né? Na verdade, ninguém vai botar a sua marca, o seu nome num produto de má qualidade. Então, as pessoas vão começar a buscar conteúdo agora e vai parar com essa história de escatologia, pornografia, sangue, porque é só isso, né? De repente... Sim, e até porque hoje em dia, mais do que nunca, o telespectador tem opção. Ele tem opção. Ele pode assistir o seu programa, mas ele pode assistir qualquer outro, de qualquer lugar do mundo, muito fácil. Então já não se pode oferecer qualquer coisa, porque o telespectador não quer qualquer coisa. Na época que você tinha apenas 5 canais disputando audiência, vá lá. Hoje em dia não mais. Então essa realidade que é tão mais disputada e tão mais diversa, é por isso que os programadores e os artistas têm que se preocupar. Concordo com você. Vamos mostrar o livro do Fernando? Eu sei que vocês fizeram, olha ali. A Blota Júnior, a elegância no ar. Eu acho que esse subtítulo é absolutamente merecido. E eu quero agradecer a você e desejar muito sucesso, Fernando. Eu estou aqui na frente, ou do lado, no caso, do pesquisador, professor, escritor, palestrante, é multifacetado, designer, como você imagina, também. Designer, jornalista, que é o Fernando Morgado, autor desse livro que você acabou de ver a capa, Blota Júnior, a elegância no ar. Obrigado, Fernando. Volte sempre. Eu que agradeço. Tão bacana, né? Um menino não conheceu o Blota e faz tudo o que a gente quer ver, né? Do Blota e ler. Obrigado, querido. Obrigado, pai. Volte sempre. Obrigado.